Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo nossa aula. É muito difícil, meus queridos alunos, gravar aula. Eu sei que ia ser fácil, mas é muito complicado. Mas consegui, né? Demorou, mas saiu. Nossa aula de hoje, Contabilidade Avançada, aula 10. A gente vai dar continuidade aos conceitos de concentração das atividades das empresas. A gente viu inicialmente na primeira aula os conceitos e a gente vai ver agora as características, como se esses atos que acontecem dentro da empresa. Primeiro ato aí que a gente vai ver é a transformação. Coloquei uma imagem aí, umas setinhas, né, que representam aí as empresas. Então, quando se tem a transformação, tem essa mudança. Então, essa setinha amarela aí representa essa transformação que ocorreu na empresa, essa mudança. Então, ela ia no mesmo caminho das outras e, por algum motivo, ela resolveu se mudar. Então, a gente vai ver quando ocorre essa transformação. Temos como conceito aí quando uma sociedade passa de uma espécie a outra. Opera-se uma metamorfose, ou seja, uma transformação societária. Essa transformação muda as características da sociedade empresária, mas não a sua individualidade, que permanece a mesma, mantendo-se íntegros, portanto, a pessoa jurídica, o quadro de sócios, o patrimônio, os créditos e os débitos. A transformação é um processo mediante o qual uma sociedade empresária passa de uma espécie societária a outra, como bem esclarece o artigo 220 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404 de 76. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. O Código Civil aí complementa esse conceito em seu artigo 1113, ao dizer que o ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Então, aí, como conceitos iniciais de transformação, em alguns casos, né, há mudanças, em outros vão permanecerem características, né? Então, o patrimônio aí vai permanecer, os créditos que se tinha, os débitos, eles vão passar de uma empresa para outra. Dando continuidade, a gente vai ver dois tipos de transformação, de empresa individual em sociedade limitada e de sociedade limitada em sociedade anônima. Iniciamos aí pela transformação de individual para limitada. No regime de empresário individual, como o próprio nome indica, há uma pessoa jurídica composta por apenas uma pessoa física. O contrato social dispõe, por exemplo, que todas as responsabilidades e lucros são do empresário. Como não há uma separação entre patrimônio pessoal e do negócio, em caso de dívidas contraídas pela pessoa jurídica, o empreendedor poderá ter que usar o próprio patrimônio e vice-versa. Já a sociedade limitada é um regime que permite a inclusão de sócios no quadro da empresa, além da quantidade de pessoas. Uma das diferenças é quanto à responsabilidade. Se no caso do empresário a individual ela é limitada, no mesmo não acontece para essa sociedade. Assim, os sócios precisam responder quanto às dívidas de maneira limitada e estipulada pelo contrato social.
A diferença aí existente entre individual e limitada é com relação aí à sua responsabilidade. No individual, o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, eles vão se misturar. Já na sociedade limitada, isso não acontece, certo? Dando continuidade, coloquei um exemplo aí. A empresa individual Fábio Patrício, estabelecida na cidade de Santo Amaro, no estado de São Paulo, com o ramo de comércio de móveis e eletrodomésticos, resolve transformar-se em sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com a inclusão do sócio Pedro Benildes. O capital individual é de 700 mil. Pedro Benildes, um novo sócio, entrará aí com 700. A nova empresa sucessora girará aí sobre a razão social Patrício e Benildes LTDA. Então, esse exemplo aí, ele mostra que tinha-se a empresa individual aí do senhor Fábio Patrício e agora ele resolveu mudar. Então, agora ele vai se tornar limitada com a inclusão aí do novo sócio, Pedro Benildes, e o capital agora aumentará, né? E o individual, quando era 700, e o novo sócio agora entrará também com mais 700. Então, quais os procedimentos devem ser feitos para essa transformação? Para processar a transformação, será elaborado um contrato social, no qual constarão todos os detalhes da sucessão. Contabilmente, para proceder à transformação, devem ser tomadas as seguintes providências. Primeiro passo: apurar o resultado e levantar o balanço patrimonial da empresa individual Fábio e Patrício, para conhecer a situação real do patrimônio. Então, o primeiro passo aí vai ser apurar o resultado. O que seria apurar esse resultado? Fazer a demonstração do resultado do exercício, ver quanto a empresa tem de receitas e despesas e o balanço patrimonial também. Ver os débitos e os créditos existentes da individual, para assim se ter uma situação real do que se tem o patrimônio aí da empresa individual, para após isso fazer a transformação. Segundo passo, encerrar os livros da empresa individual, baixando-se todos os valores ativos e passivos, transferindo-os para a nova empresa sucessora. Então, vai se fazer a baixa, a transferência aí dos valores de ativos e passivos. Terceiro passo, proceder à abertura dos livros da nova sociedade, observando os procedimentos típicos aplicáveis à constituição de sociedade limitada, mediante os lançamentos de abertura, sendo o capital realizado. Então, aí o capital vai ser realizado, primeiro aí na letra A, pelo sócio Fábio Patrício, com o ativo e com os passivos de sua empresa individual, e no segundo aí pelo sócio Pedro Benildes, com a importância em dinheiro entregue no ato, conforme consta no contrato aí de constituição. Então, tem que ser feito essa abertura desses novos livros, viu? Vai ser feito, primeiramente, aí o levantamento do que se tem na empresa. Depois tem aí abaixo dos ativos e dos passivos. Lembrando que deve ser feita a atualização. A redução, a depreciação, a amortização, tudo isso deve ser feito antes de ser feito aí a baixa, certo? Dando continuidade. A transformação aí de sociedade limitada em sociedade anônima. Coloquei os conceitos aí do que seria limitada e do que seria anônima. Limitada.
é aquela cujo capital social é constituído por cotas, o que indica que a responsabilidade dos sócios no negócio é limitada ao montante do capital social investido. A sociedade limitada é uma das opções mais comuns entre as empresas, sendo indicada para quem está iniciando algum tipo de negócio, principalmente pelo baixo custo de constituição e pela simplicidade jurídica. Além disso, não há limite e nem valor mínimo para a composição do capital. Então, aí em sociedade limitada é dividido por cotas, viu? O capital. E nela também tem-se um baixo custo para a abertura. Vamos dizer, você não tem condições, você quer se juntar com outra pessoa para se abrir uma empresa, então essa é a melhor opção. No Brasil, ela é a mais utilizada. Sociedade anônima. Empresas que se solidificam no mercado passam a atuar como sociedade anônima, já que passam a ter a necessidade de que haja uma estrutura empresarial mais complexa, aumentando as oportunidades de alavancar os negócios com financiamentos mais relevantes. As sociedades anônimas, conhecidas também por SA, aí tem várias formas de escrever a SA, são empresas cujo capital social é distribuído em ações. Por isso, os sócios são chamados de acionistas e não cotistas, como ocorre nas sociedades limitadas. Então, aí na sociedade anônima tem essa diferenciação. Limitadas são conhecidos como cotistas, aí eles já são conhecidos como sócios, certo? Ou acionistas. E ela tem também uma divisão aí, né? A sociedade anônima, ela vai se dividir em capital fechado e capital aberto. Em geral, trata-se de empresas menores, de capital fechado. Este tipo de sociedade pode emitir e vender suas ações de modo particular. Um SA de capital fechado não possui registro na Comissão de Valores Imobiliários, o que significa que somente em casos pontuais ela tem obrigação aí de divulgar seu balanço contábil para o público em geral, salvo aí em casos de interesse por responsáveis. Então, se você é sócio de empresa, não mora aqui no Brasil, ela é de capital fechado, você não pode vir para a Assembleia, mas você pode solicitar essas demonstrações e elas serão enviadas. Ou você quer se associar a essa empresa, mesmo ela sendo de capital fechado, você poderá solicitar as demonstrações para que assim possa verificar a veracidade dos fatos contábeis. Sociedade de capital aberto. A sociedade de capital aberto, por sua vez, é registrada na Comissão de Valores Imobiliários, o que significa que ela emite títulos negociados na Bolsa de Valores. Em geral, empreendedores que possuem esse tipo de sociedade almejam um grande retorno e, por isso, colocam ações à disposição. Nas sociedades aí capital aberto, você pode comprar, qualquer pessoa pode comprar. As demonstrações também devem ser divulgadas. Tem uns requisitos feitos aí pela Comissão de Valores Imobiliários que devem ser seguidos para assim negociar as ações. E a transformação aí, realmente, quando ela ocorre, deve iniciar por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária. Todos os sócios da sociedade limitada devem estar presentes, pois a decisão deve ser unânime, a não ser que esteja especificado em cláusula contratual que o poder da decisão fica com a maioria. Então, quando se adquirir ações aí,
sociedade limitada, para se ter essa transformação para anônima, verifique no contrato se a decisão é unânime ou se é da maioria. A transformação de limitada para a sociedade anônima deve constar na ata da Assembleia Geral, a qual deverá conter também um novo estatuto social. Além disso, deverão ser eleitos conselheiros de administração, diretores. O mandato do diretor não poderá ultrapassar 3 anos, sendo permitida a reeleição, segundo o artigo 140, inciso aí 3º da Lei 6.404 de 76, e conselheiros aí também fiscal. Em seguida, deverá ser realizado o arquivamento do ato na Junta Comercial do Estado, devendo ser anexado o boletim de inscrição, no caso de o mesmo não estar inserido na ata, e as certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, da Receita Federal e da Estadual, conforme aí regulamentações estaduais. Se a SA for de capital fechado, o capital social da empresa é dividido em ações internamente. Negociações externas só poderão ser realizadas por deliberações dos acionistas em Assembleia Geral ou por meio aí de escritura pública. Caso seja de capital aberto, as ações poderão ser vendidas para o público em geral. Quando se trata aí de sociedade anônima, a responsabilidade é maior. Por isso que deverão ser eleitos conselheiros administrativos, diretores, conselheiro fiscal, porque a responsabilidade é maior. A renda empregada, o patrimônio empregado nessa empresa é bem maior. Então, não pode ter a responsabilidade em uma única pessoa. A transformação aí irá ocorrer, tem que ser feito também todos aqueles procedimentos, deve ser feito abaixo dos ativos da empresa, o levantamento, DRE, demonstração do resultado, em algumas são feitas auditorias. Ninguém vai pegar uma empresa sem saber o que consta nela. Então, é realizado a auditoria. Os interessados na transformação pagarão por essa auditoria para que haja, assim, a transformação da empresa. Espero que tenha dado para entender esse conteúdo e daremos continuidade às atividades, a concentração das atividades das empresas nas próximas aulas. Até a próxima.